Bom dia, os colegas parlamentares, bom dia à imprensa que nos acompanha, também bom dia aos servidores, em especial me permitam cumprimentar todos os servidores públicos que acompanham essa discussão através dos trabalhadores em educação, categoria a qual eu tenho muito orgulho de fazer parte e batalhar no dia a dia pela representação dos seus interesses e da sua vida na Assembleia Legislativa. Quero dizer aos colegas parlamentares que não é a minha intenção fazer o uso de todo o prazo regimental. Então, eu quero discutir o veto, trazendo alguns elementos, e os trago em nome da bancada do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores e também de deputados do Bloco Democracia e Luta. E quero dizer, então, que o nosso encaminhamento é pela rejeição do veto, votaremos não, e vou trazer alguns elementos ao debate, tentarei ser de forma bem sintética, para que nós tenhamos a votação ainda no período da manhã desta quarta-feira. Acho que, presidente, nós devemos todo esse processo ao governador Romeu Zema. Já passei muitas vezes pela situação de termos governadores que não fazem o processo de negociação e transferem para o Poder Legislativo o tensionamento que não é do Poder Legislativo, que tem que ser responsabilidade do Poder Executivo resolvê-lo. Nós alertávamos exatamente isso no início do ano, quando dizíamos que o governo Zema não estabeleceu um processo de negociação com as carreiras do funcionalismo público. E acho que esse, então, é o nosso principal gargalo nesse momento. Aliás, nós temos dois, né? Com quem ele estabeleceu, ele não cumpriu, o que de fato é grave, você tem um governador que firma um compromisso e não cumpre. E, por outro lado, você vai ter um comportamento do governador de estado que deixa de conversar com mais de 80% do funcionalismo público estadual. Então, esse comportamento do governador Romeu Zema, se permanecer, trará sempre tensionamentos, porque as pessoas têm condições de trabalho, condições de salários, direitos que precisam ser discutidos, políticas de carreira que precisam ser discutidas. E é inconcebível, depois de mais de um ano de governo Zema, que o governo não tenha estabelecido nenhuma dinâmica própria de negociação com o conjunto do funcionalismo. Nós poderíamos discordar do conteúdo, da dinâmica, mas eu não consigo sequer discordar do conteúdo ou da dinâmica porque elas não existem. Não existe uma mesa permanente de negociação das questões salariais, de carreira, de impacto financeiro. Não existe um processo conjunto de todos os setores do funcionalismo público à mesa com o governo do Estado. É estarrecedor o comportamento do governador Romeu Zema, que afirmou que enviará à Assembleia Legislativa uma proposta de reforma da Previdência sem ter conversado com ninguém. Todas as entidades do funcionalismo público estadual saberão pela imprensa ou por nós na Assembleia Legislativa qual é o conteúdo da reforma. Como é possível um governo que foi eleito dizendo que faria diferente? Eu me lembro de que o candidato Zema se reuniu com vários sindicatos do funcionalismo, apresentou carta estabelecendo compromissos com setores do funcionalismo. Eu me lembro desse processo no segundo turno das eleições. E como é possível agora ele encaminhar qualquer proposta que mexe com a vida concreta das pessoas, porque a Previdência é um processo complexo, é um processo que requer debates e é um processo que requer a escuta, ele encaminhará sem ter feito nenhum diálogo com o funcionalismo público estadual. E caberá à Assembleia Legislativa cumprir esse papel. Mas eu acho que a primeira questão que eu queria destacar é esse comportamento estrutural do governo Romeu Zema em relação à sua atuação junto ao funcionalismo público estadual. Deputado Betão, quando dos debates da votação do projeto de lei e da emenda,
que agora nós estamos discutindo exatamente o veto, e eu estou encaminhando, né? Estou discutindo, desculpa, pela sua rejeição. O deputado Betão nos alertava que depois dessa discussão viriam agendas de retirada de direitos que demandariam uma capacidade de unidade no funcionalismo público, seja civil ou militar, e que, portanto, não era possível cairmos em armadilhas divisionistas, de jogar um contra o outro, ou achar que o direito de um está sendo retirado pela luta que o outro estava fazendo para ter direito. O deputado Betão, ao discutir o projeto, alertava muito isso, do que ainda viria, e é exatamente o que nós vamos enfrentar aí nas próximas semanas, com uma agenda de retirada de direitos, e sabe-se lá se não virá junto com a reforma da Previdência, uma proposta, eu não vou dizer de reforma administrativa, porque não é para organizar nada na administração pública, é para fazer a retirada de direitos. Nós sabemos que o governo Romeu Zema é um governo que tem um alinhamento com toda a agenda de retirada de direitos do ministro Paulo Guedes, não é? O que nós estamos enfrentando nacionalmente, esse congelamento da vida dos servidores públicos, civis e militares nacionalmente, é uma agenda do qual o governador se alinha, e tudo que puder ser votado lá é melhor para que não tenha nenhum debate aqui na visão do atual governador do estado. Então, acho que esse é um primeiro ponto e é um alerta, porque quando nós também realizamos a votação em segundo turno, vários colegas parlamentares alertavam, assim, olha, nós estamos encaminhando essa votação e a emenda foi aprovada, é a oportunidade para o governador estabelecer um processo de diálogo e de negociação com as carreiras do funcionalismo público. Então, a Assembleia abriu uma porta importante para que cada carreira, para que o governador pudesse estabelecer o diálogo com cada carreira. E eu lamento muito que, passado todo esse período, o governo Zema, não estabeleceu esse processo de negociação com as carreiras do funcionalismo. Ao contrário, o que eu vi há 2 semanas atrás foi um comportamento do secretário de Planejamento e Gestão de ataque a entidades sindicais, na qual ele discorda do posicionamento político, como se o governo tivesse o direito de fazer um filtro ideológico com quem ele conversa, quem ele não conversa, ele não tem esse direito. Ele tem a obrigação de respeitar a representação sindical que é escolhida pelos trabalhadores em processos legítimos internos aí de cada entidade sindical. Então, primeiro eu queria fazer essa consideração da preocupação de que o governo Zema teve todo esse tempo para restabelecer ou para estabelecer uma relação de negociação, de apresentar propostas, de apresentar mediação, e ele não cuidou disso, né? Ele ignorou o funcionalismo público, o que é um grande erro. Os servidores públicos são essenciais à população. O crime da Vale demonstrou que quem fez o atendimento, a acolhida, está até hoje fazendo isso, são servidores públicos. A pandemia, coronavírus, demonstrou a mesma coisa, que quem pesquisa, quem está descobrindo possibilidades, quem está nos orientando, quem está acolhendo as pessoas, é o sistema público de saúde, são as instituições públicas de saúde. Então, acho que a gente tem aí um grande problema, que é esse perfil, essa decisão do governo Romeu Zema de não estabelecer processos de negociação com os setores do funcionalismo. Quando nós construímos a emenda, e foi uma construção coletiva, não foi uma construção de uma pessoa ou de um partido político, então é importante a gente tomar muito cuidado com alguns discursos que vão sendo feitos, porque tem gente que depende da polarização para sobreviver. Sem a polarização, não consegue alimentar sua própria bolha, não é? Então é importante que a gente não construa mentiras onde a realidade está explícita para toda a população mineira. Foi uma construção coletiva de 9 partidos distintos, 17 parlamentares de diferentes blocos assinaram a emenda, e quando nós a apresentamos, nós tivemos o cuidado de respeitar
todo o processo de negociação dos trabalhadores, das suas entidades representativas e dos deputados que também os representam, das forças de segurança pública. Nenhuma vírgula da negociação foi alterada, exatamente pelo respeito ao processo de negociação. E aí, cada artigo depois vai tratando de cada carreira do funcionalismo. Seria muito estranho que no momento daquela votação, em fevereiro, que nós simplesmente deixássemos o governador excluir mais de 80% do funcionalismo da discussão salarial. Então, eu venho aqui com muita tranquilidade, com muita certeza do caminho percorrido, que nós fizemos o certo ao incluir todos aqueles que o governador do estado quis invisibilizar, quis silenciar e quis ignorar em relação à questão salarial. Várias categorias têm defasagem salarial. Não existe uma carreira no Estado que tem problemas com a ausência de recomposição da inflação. São várias. Ontem eu conversava, por exemplo, com os trabalhadores da UENG e da Unimontes. Eles estão sem reajuste da inflação desde 2011. Então, dizer que só existe uma carreira sem recomposição da inflação é desconhecer a realidade dos servidores públicos. Nós poderíamos também citar a carreira de ciência e tecnologia. Tem salários baixíssimos, né? Eu volto ao debate da emenda, porque nós organizamos, então, respeitando toda a construção e negociação da segurança pública. Então, a decisão do governador em vetar 2 dos 3 reajustes que ele se comprometeu foi uma decisão política dele, e a gente desviar o foco para dizer de outras responsabilidades é poupar o governador. Aí, se tem alguém querendo fazer a política de poupar o governador quando a responsabilidade é dele, acho que cada um faz a sua caminhada. Mas quem fez o veto foi o governador do estado, que vetou os 2 reajustes negociados com os servidores da segurança pública e também vetou os demais que foram construídos. E foram construídos da seguinte forma. O primeiro ponto diz respeito ao piso salarial profissional nacional da educação. Aí eu quero lembrar que já existe legislação, já existe Constituição do Estado, já existe lei estadual e portaria interministerial todos os anos para o cumprimento dos reajustes do piso. Então, o Estado, o governador, já tem dispositivos para o cumprimento dos reajustes do piso salarial profissional nacional. O que é espantoso é que, por mais de um ano, o governo silencia e não apresenta nenhuma proposta. Por isso que nós fizemos um artigo específico para trazer os trabalhadores em educação a esta emenda, mesmo sabendo que já existe todo um dispositivo legal. Então, foi mais um reforço na legislação, considerando os reajustes que estão pendentes e que são de responsabilidade do Estado. Ignorar aí 70% do funcionalismo público estadual, que é o que o governador do estado está fazendo, é uma situação absurda. E no caso da educação pública, eu vou ampliar o debate, porque assim como a saúde, a educação tem recurso vinculado. Nós já debatemos muito em audiências na Assembleia Legislativa, já estivemos em reunião na cidade administrativa, e eu tenho os dados. No caso da educação, de janeiro a abril de 2020, o Estado investiu de manutenção e desenvolvimento do ensino 16% dos recursos que ele recebeu e deveria investir os 25%. Então, dos 25%, ele só investiu 16%. Traduzindo, o governo deixou de investir de janeiro a abril 1.614 bilhões de reais. Como é que a gente explica que tem 1.614 bilhões de reais e o governo não faz nenhuma proposta ao Sindjut sobre a questão salarial? E mais, né? Paga atrasado, parcela, paga no final do mês o salário que é do mês anterior. Se nós fizermos a conta até maio, o governo vai ter investido 17,9%. E aí, deixou de investir 2 bilhões de reais da educação.
Então, o governo já poderia ter resolvido a questão da educação por ter recursos vinculados, assim como poderia já ter resolvido as questões relacionadas à saúde, porque também tem recursos vinculados. Então, a responsabilidade desse processo só tem um responsável, o governador Romeu Zema. E ele precisa explicar esses números que a gente apresenta, e ele também faz de mudo, como se não fosse uma realidade que lhe batesse a porta ou consequência da sua prática como gestão. Até maio, mais de 2 bilhões de reais deixaram de ser investidos por não fazer a determinação constitucional dos 25%. Então, a educação, ela tem uma agenda de luta que é vinculada a recursos que são recebidos e que tem toda uma legislação muito bem construída, muito bem conquistada em relação ao piso salarial profissional nacional. A emenda que nós apresentamos foi um processo político fundamental para trazer aquilo que já é conquista da educação numa emenda que foi a emenda 2 aprovada. Depois, a questão da educação superior, o ENG e o Unimontes. Nós não fizemos nada mais do que trazer para uma emenda um acordo que já foi de greve, que já foi homologado judicialmente e que previa que quando o governo saísse do limite da lei de responsabilidade fiscal, o acordo teria que ser cumprido com a incorporação da gratificação e com o estabelecimento de adicional para mestres e doutores com dedicação exclusiva. O acordo existe, homologado judicialmente. O governo pode cumpri-lo hoje. O governo pode cumpri-lo hoje, independente do resultado dessa votação. Porque aí eu quero dizer também que o resultado dessa votação, que nós estamos batalhando pela rejeição do veto, mas o resultado dessa votação não desobriga o Estado a cumprir as suas obrigações. Não desobriga o governador a honrar um acordo de greve com as carreiras do ensino superior e cumprir aquilo que está no acordo de greve. Não o desobriga a cumprir a Constituição do Estado em relação ao pagamento do piso salarial profissional nacional. Então, é muito importante que a gente resgate a vida de cada trabalhador do funcionalismo público estadual. Então, existe um acordo que foi homologado judicialmente e que, portanto, o Estado já deveria ter honrado. Não tinha que ter sido a apresentação de uma emenda no parlamento para lembrar ao governador que esse acordo de greve existe homologado judicialmente e que já deveria ter sido cumprido pelo governo do Estado. A outra questão é que nós fomos, a emenda apresentada e aprovada, cada artigo tratou de uma carreira. Então, saúde, fazenda, meio ambiente, educação superior, ciência e tecnologia, gestão, planejamento, cultura, atividades jurídicas, o desenvolvimento econômico e social, a agricultura e pecuária, o auditor interno, os trabalhadores do IPSENG, todas as carreiras, cada uma num artigo, de modo que o governo também pudesse estabelecer o processo de negociação com o funcionalismo. Eu verifiquei e, lamentavelmente, o governo está ignorando o funcionalismo público estadual, não estabelecendo processos de negociação com esses setores. Ao contrário, no caso, por exemplo, da Unimontes, tinha uma reunião agendada com a CEPLAG no final de março, que foi cancelada, possivelmente em função do momento da pandemia, e nunca mais foi remarcada. Nós estamos em junho e nada daquilo que tinha que ter sido resolvido ou começado a solução foi encaminhado. Bem, essa é a nossa realidade do funcionalismo público estadual. Acho que cada carreira que acompanha essa votação hoje, é fundamental que nós tenhamos o compromisso de pressionar o governo pela abertura de negociação. Impossível votarmos questões relacionadas à vida dos trabalhadores em educação sem que esses trabalhadores sejam ouvidos, que é a dinâmica que o Estado vai estabelecer na próxima semana, né, com o envio de projetos da Assembleia Legislativa, e a nossa discussão em relação ao veto é pela sua rejeição. Por todo o processo que nós construímos, pela responsabilidade do governador Romeu Zema com a negociação que ele fez com os trabalhadores da segurança pública e com a sua responsabilidade de estabelecer processos de relações de trabalho democráticas. Ele tem que abrir negociação
com as entidades sindicais que representam o funcionalismo público estadual. Este comportamento de não conversar não cabe ao setor público. Na iniciativa privada, às vezes as pessoas acham que podem fazer o que quiserem, mandam porque são donas. Não pode ser o mesmo comportamento no setor público. O setor público exige um comportamento, as relações democráticas de trabalho precisam existir e é preciso que o governo apresente saídas, soluções, negocie, converse com as categorias do funcionalismo público estadual. Então, para finalizar, presidente, eu agradeço a atenção de todos os colegas parlamentares, daqueles que estão nos acompanhando, principalmente os servidores do funcionalismo público estadual. Nós cumprimos um papel da qual não me arrependo de nenhum passo dessa caminhada. Seria de uma grande incoerência se nós não tivéssemos dado voz a mais de 80% do funcionalismo excluído pelo governador Romeu Zema. Então, aquele que o governador excluiu, nós incluímos pelo nosso trabalho parlamentar. O debate de que a emenda custaria 20 bilhões, alguém me manda os estudos pelo WhatsApp, porque sequer a previsão orçamentária do reajuste da segurança pública o governo colocou no orçamento. O governo enviou impacto. O governo tão mal se planejou que sequer no orçamento de 2020 ele colocou os reajustes que ele estava negociando. Isso é grave. Mostra um comportamento do governador dúbio. Por um lado, fazia a negociação e, por outro, não colocava a negociação no orçamento que foi aprovado para 2020. O governador mandou para a Assembleia impactos, mas não mandou, no momento correto, a previsão orçamentária. Então, assim, falar números elevados, 20 bilhões, que soam assim, realmente altos, nós não tivemos a oportunidade de ter acesso a esses estudos carreira por carreira para identificar essa soma que foi apresentada. O que eu tenho e compartilho com todos os colegas e com a sociedade são os meus números. Quanto o governo deixou de... Os meus números não, são os números que estão públicos, portal da transparência. Quanto o governo deixou de investir em educação? 2 bilhões de reais até o momento. Então eu quero, além de fazer o encaminhamento pela rejeição, desculpa a discussão, né? Pela rejeição do veto, quero também reafirmar o nosso compromisso de continuar fazendo as lutas das carreiras do funcionalismo público estadual, pelo pagamento numa data decente, correta, pela fiscalização dos recursos que o governo estadual recebe e não os aplica corretamente. E alguém ainda vai dizer, mas o governo está com dificuldades financeiras. Bom, eu já apresentei em audiência pública da Assembleia Legislativa, da Comissão de Administração Pública e tantos outros debates. Se nós estamos num momento de dificuldade financeira, passou da hora do governo rever as isenções fiscais e correr atrás em relação às perdas de arrecadação que Minas Gerais tem. As isenções fiscais previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020 somam 6,9 bilhões de reais. As perdas de arrecadação, 7,1 bilhões. Por que o governo Zema não gasta sua energia nisso? Em diminuir as isenções que ele mesmo pratica, em impedir as perdas de arrecadação que Minas Gerais sofre. É um caminho que a gente discute pela receita e a gente não discute pela despesa. Mas o governo Zema também ignora esse debate, trazendo exclusivamente o debate pela despesa. E está na hora da gente rever essa isenção fiscal, essa perda de receita, para que os colegas tenham noção, as isenções fiscais previstas no orçamento de 2020, o valor é superior do que será investido em saúde em 2020. E se você soma as isenções fiscais com as perdas de arrecadação, a soma dos dois, que é o que o Estado deixará de arrecadar, será semelhante a todo o valor investido da manutenção e desenvolvimento do ensino por um ano. Não é pouca coisa. Então é preciso que a gente trabalhe a receita, que a gente não caia na armadilha também de brigar com outros poderes,
porque esse não é o nosso papel. A briga com outros poderes e a desqualificação de outros poderes só atende a uma agenda totalitária, só atende a uma agenda autoritária. Então, nós precisamos debater com o governo o seu orçamento, as suas condições de alterá-lo e as suas condições em relação à receita, porque os servidores não aceitarão um congelamento que está determinado, inclusive nacionalmente, pelo presidente Bolsonaro, que tem nos servidores públicos um inimigo e atua como os servidores públicos fossem inimigos da população. E isso também a gente precisa interferir para que não aconteça. O servidor público não é inimigo da população, é o servidor público que atende o povo, é o servidor público que materializa as condições do Estado de ter acesso à população. Por isso, ele tem que ter um tratamento decente, digno, salário em dia e as suas reposições salariais. As considerações, presidente, agradeço a gentileza da atenção de todos os colegas parlamentares. A nossa discussão é pela rejeição do veto apresentado aí pelo governador. Votaremos não. Muito obrigada.